Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa próxima aula, seguindo o nosso conteúdo. Depois que a gente vê a parte de eletrostática, que é a parte de campo elétrico, lei de Gauss, a gente seguiria para a parte de magnetismo, tá? Mas lá na parte de magnetismo, a gente vai precisar antes de alguns conceitos de eletrodinâmica. Então essa aula é uma aula de fundamentos básicos dos conceitos de eletrodinâmica que a gente vai precisar para seguir a nossa disciplina. No nosso caso do IFSC de São José da Engenharia de Telecomunicações, vocês já tiveram eletrodinâmica, né, nos circuitos aí. Então a gente só vai falar de fundamentos básicos porque no final dessa aula a gente vai ter que tratar de uma coisa chamada densidade de corrente. Em geral vocês não viram isso, e aí é isso que vai então fundamentar para a gente seguir com magnetismo logo já na próxima aula, tá? Então essa é uma aula de fundamentos. Em tese é uma aula para ser tranquila e o final para vocês darem mais atenção quando a gente fala sobre densidade de corrente, tá? Então pessoal, corrente elétrica, sem muito o que perder tempo, ela é simplesmente uma taxa de transferência de carga numa região do espaço. Então, se eu tenho aqui uma faísca, né, uma fagulha, eu estou transferindo carga entre os dois fios, então tem uma corrente elétrica associada, né? Isso pode ser também movimento de íons, não precisa ser só movimento de carga no sentido elétrons, tá? Pode ser um íon, que seja aí um átomo ionizado, ou até uma molécula ionizada também, não tem problema nenhum, desde que seja íon, que tenha uma determinada carga elétrica, e ele se mover no espaço, aí numa solução, por exemplo, também existe uma corrente elétrica associada. Tá? No caso do Sol também é legal a gente dizer, o Sol manda um monte de partículas carregadas, prótons, partícula alfa, elétrons e um monte de íons também, como silício, nitrogênio, oxigênio. O Sol também manda isso para o espaço numa coisa chamada vento solar. E como essas coisas estão carregadas, né, fluindo no intervalo de tempo aí em volta do Sol, a gente consegue definir, inclusive, uma corrente elétrica associada ao vento solar. Então, corrente elétrica é uma coisa bem geral mesmo. Tá? Quanto de carga no intervalo de tempo, a unidade disso, então, é coulombs, que é carga, por intervalo de tempo, que é segundos. Aí a gente vai ter o famoso ampere, tantos coulombs por segundo é 1 ampere, 1 coulomb por segundo é 1 ampere. Tá? A corrente elétrica é uma grandeza escalar, você não define direção e sentido para ela. Então lembra que a nossa quantidade de carga que atravessa a região, ela pode ser N vezes E, que é o número de elétrons, cada um com carga E, N vezes E, e ele pode ser N vezes a carga de um íon, né? Se for um caso de uma solução ou em volta do Sol, N íons emitidos no intervalo de tempo, cada íon com carga QI. Então, a forma de calcular a quantidade de carga também está aí, né? Que atravessa a região. Se for elétrons, N vezes E. Se for um íon, N vezes a carga do íon. Então, se eu quiser quanto de carga atravessou a região, não precisa ser grande gênio da matemática, né? Se eu quiser a quantidade de carga, é simplesmente a corrente vezes o tempo, né? Então, corrente vezes o tempo vai te dar quanto de carga. Isso se a corrente for contínua, corrente constante. Se a corrente for variável, eu tiver uma oscilação de corrente, de qualquer função matemática que você tenha aí, então a gente representa de uma maneira geral o meu I como sendo um I de t, ou seja, uma corrente variável no tempo. Você vai ter que ter uma função aí conhecida, tá? E para saber a carga que atravessou a região, gente, você vai ter que fazer análise diferencial em cada pedacinho de intervalo de tempo. Por quê? Porque se o intervalo de tempo for muito pequenininho, a gente pode considerar que mesmo que a corrente seja variável, é o mesmo truque da matemática e da integral, né? Quando a gente tem uma função variável, eu posso pegar um intervalo em x, um intervalo em t muito pequenininho e considerar que nesse intervalo muito pequenininho o meu I é praticamente constante, tá? Então a carga que atravessa no pedacinho de tempo dt, ela é a corrente vezes o dt, só que daí não é a carga total, é a carga só naquele intervalinho de tempo que eu chamo então um pedacinho da carga total dq. E aí, se eu quiser a carga total entre dois instantes de tempo, pessoal, basta você integrar então essa equação aqui dos dois lados, e aí a carga total é a integral de t1 a t2 da função agora I de t dt em relação a t, tá? Então a integral, você substitui a função, integra, substitui final menos inicial, você vai ter a carga total se a corrente for variável no tempo.
Beleza, lá em eletrostática a gente também viu, pessoal, que o movimento de carga ele está ligado a uma diferença de potencial no espaço, diferença de potencial elétrico, né? Então a gente chama essa diferença de potencial em eletrostática de DDP, diferença de potencial, sem criatividade nenhuma, ou tensão. Você pode falar que tem uma certa tensão elétrica, uma diferença de potencial, tá? Se não houver diferença de potencial, como a gente já discutiu, não vai ter movimento espontâneo de carga. Então, movimento espontâneo de carga, no caso, o surgimento de uma corrente, ela depende de ter uma tensão elétrica ali no fio. Quem gera isso para nós, se eu estou falando de circuitos de corrente contínua, são as baterias, as pilhas, as fontes de corrente contínua, que a gente diz, né? As fontes de tensão contínua. Então você tem uma pilha, por exemplo, ela tem uma DDP, uma tensão de 1,5 volt, e isso é representado no circuito como duas barrinhas de tamanhos diferentes. Por convenção, a barrinha maior é o polo positivo da pilha ou da bateria, e a barrinha menor corresponde ao lado negativo, tá? Então o lado negativo é onde tem excesso de elétrons e o lado positivo é onde tem falta de elétrons, aí onde vai ter a corrente circulando, gerando uma diferença de potencial que faz a corrente circular. Por convenção, pessoal, a gente diz que o sentido convencional da corrente ela vai da placa positiva para negativa. Isso é uma questão histórica que a gente não vai tratar aqui, mas porque antigamente se achava que o movimento das cargas, o movimento da corrente era gerado por cargas positivas, tá? Hoje a gente sabe que são os elétrons que se movem, no caso de uma pilha, são elétrons que saem do polo negativo para o polo positivo. Então, hoje a gente sabe que a corrente real é da placa negativa para a placa positiva, mas por motivos históricos se achava que os caras que circulavam no circuito eram positivos, as cargas eram positivas e portanto ficou assim o sentido da corrente. Vale lembrar que não tem nenhum problema, tá? Uma corrente convencional, uma corrente positiva num sentido, matematicamente e fisicamente é equivalente a uma corrente negativa no outro sentido, tá? Então, tanto faz. Por isso que a gente mantém o sentido convencional até hoje, não faz diferença nenhuma. Então, daqui para frente, sempre que uma questão não fala nada sobre o sentido da corrente, você vai considerar sentido convencional, corrente saindo da placa positiva para a negativa, tá? E aí, o outro conceito principal da eletrodinâmica é o conceito de resistência, ou seja, se eu tenho uma corrente passando por uma fiação, essa corrente não é livre para caminhar. Os elétrons que circulam por ali não são livres, né? Eles vão encontrar outros elétrons no caminho, eles vão encontrar átomos no caminho, e ainda tem a própria questão da temperatura, que é outro efeito, né? A temperatura tem a ver com a agitação térmica desses elétrons, desses átomos. Então, se eu tenho uma grande agitação térmica, isso também bagunça o movimento dos elétrons que tentam seguir como se fosse uma corrente elétrica. Então, em geral, isso está associado a uma coisa que a gente chama de resistência elétrica, ou seja, uma dificuldade natural que os elétrons vão encontrar quando eles tentam percorrer um caminho dentro de um condutor. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a agitação térmica e ficando mais difícil seguir um caminho de corrente elétrica. Então, em geral, tá? Existem exceções, em geral, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a resistência. Então, como que eu calculo essa resistência? Vamos dar um zoom aqui? Então, imaginar esse pedacinho de fio aqui ampliado, ó. E o que eu tenho é que quanto maior for o comprimento do fio que a minha corrente tem que percorrer, maior a resistência que ela vai encontrar. Então eu digo que a resistência ela é diretamente proporcional ao L, que é o comprimento efetivo do condutor que eu tenho ali. Então eu boto isso em metros. A resistência, já adianto para vocês, a unidade dela no sistema internacional é ohms, tá? Então o comprimento em metros vai ter uma resistência aí em ohms. E essa resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Ou seja, dobra o comprimento, dobra a resistência. Triplica o comprimento, triplica a resistência. Diretamente proporcional. Bom? E tem uma outra relação de dependência da resistência com a área do fio. Ou seja, essa área aqui, ó, a área da seção. Né? Então você faz uma seção aí no fio, uma seção reta. Você pega essa área. Quanto maior for a área, a ideia é que tem mais espaço disponível, como se fosse, para o elétron tentar percorrer aquele caminho.
E aí, por essa razão, você vai ter uma relação inversa entre a resistência e a área do calibre, né? A área da seção reta desse condutor. Elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência, ok? E aí, só para você brincar, a resistência tem que ser em metros quadrados, aliás, a área tem que ser em metros quadrados, e dependendo do formato aqui do condutor, ele pode ser, sei lá, retangular, a área, né? A área da seção retangular ou a área circular, então ficam algumas formulazinhas para a gente lembrar, caso você precise calcular a área do retângulo aí, base vezes altura, e do círculo, π vezes o raio do círculo ao quadrado, ok? Então, gente, agora eu tenho essas relações de proporção, resistência e comprimento, resistência e área, e eu quero tirar a proporcionalidade para uma igualdade. Isso é um problema de matemática que a gente já discutiu várias vezes. Se eu quero tirar uma proporcionalidade e transformar isso numa igualdade, eu tenho que colocar uma constante na equação. E essa constante que vai ser colocada aqui, ó, fica então R diretamente proporcional a L e R inversamente proporcional à área. Troquei a proporcionalidade por uma igualdade e aí pago o imposto, que é colocar essa constante, que se chama resistividade do material, ou seja, essa constante depende de que material eu tenho no meu condutor, se é cobre, se é alumínio, se é ferro, ou até um isolante eventualmente, que vai ter uma resistividade bem alta, porque ele tem uma resistência elétrica maior do que um condutor. Essa equação é chamada então segunda lei de Ohm, resistência igual a resistitividade vezes o comprimento pela área. E essa resistitividade se mede em Ohm vezes metro, tá bom? Precisa decorar isso? Não precisa decorar. Essa resistitividade você não precisa saber, tem tabelas aí para isso, tá? Então pega aqui a resistitividade do cobre, ó, 1,67 vezes 10 a menos 8, tungstênio, ferro, o que você quiser aí. E se eu pegar um vidro, uma borracha, tem resistitividade bem mais alta, 10 a 12, 10 a 15, tá? Porque são materiais isolantes, então tem uma resistitividade maior. Se eu jogar isso na fórmula, também vai dar uma resistência maior. Então não precisa decorar isso, é só consultar as tabelas aí que você descobre todos os valores de resistitividade. Então, num circuito, gente, como é que funciona? Se a resistência tem a ver com a dificuldade da corrente fluir, como a gente falou ali atrás, existe uma relação inversa, né, de corrente com resistência. Ou seja, se eu aumento a resistência num circuito de DDP fixa, então tensão fixa, se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Se eu aumento a corrente, é por uma diminuição de resistência e assim vai. Então você pode escrever assim, ó. Se a tua tensão é fixa, a tua corrente é inversamente proporcional à resistência, tá? De novo, quero trocar uma proporcionalidade por uma igualdade. Tem que pagar um imposto, botar uma constante na parada. No caso da constante, que a gente vai colocar aqui, é a tensão, porque ela é fixa, né? Então eu posso escrever simplesmente o I igual a constante, que é a tensão fixa, vezes 1 sobre R. E aí, por causa dessa brincadeira de proporcionalidade que vem da lógica da resistência ser algo que dificulta a passagem da corrente, que a gente construiu anteriormente, você constrói então a fórmula, que é a resistência, né, passando para cá, e o I para cá é simplesmente a tensão dividido pela corrente, ou a famosa fórmula que a tensão é a resistência vezes a corrente. Então, pessoal, essa fórmula não vem do céu, não vem do nada, tá? Ela vem dessa brincadeira aqui, que a gente sabe que quanto maior a corrente, menor a resistência. Aí a gente constrói, então, essa fórmula assim. Tem uma outra forma de pensar isso, que é se eu tiver um gráfico de tensão pela corrente. Isso é bem interessante. Se eu tiver um gráfico de tensão pela corrente, eu posso plotar isso, fazer um gráfico com a tensão no eixo Y e a corrente no eixo X. Se eu brincar com isso aqui, tensão por corrente, eixo Y, eixo X, esse fator R, que está multiplicando o meu X, ele é justamente a derivada, du/di, né? É o coeficiente angular, no fundo, da reta tangente. Então, se eu tiver um gráfico de U por I com U no eixo Y e o I no eixo X, a resistência a resistência é o coeficiente angular dessa curva de tensão por corrente. Então é uma maneira de você visualizar, né, a resistência caso você tenha um gráfico de tensão por corrente, tá? Então nesse caso a resistência passa a ser entendida
como a taxa de variação, né? Se eu tiver a variação da tensão e a variação da corrente, então a taxa de variação aqui, DU/DI, é que vai te dar a resistência. Tá bom? Então, olha só um exemplo. Ó. Se eu tenho um gráfico de U por I e a curva da inclinada de forma constante, na inclinação constante, aí eu quero calcular a resistência para essa corrente determinada aqui no gráfico. Vale a fórmula, resistência é a tensão dividido pela corrente, tensão pela corrente, você vai achar a resistência aqui. Gente, essa fórmula vale para qualquer ponto, independente do tipo de função, de tipo de curva U por I que você tenha. Ok? Então, se eu tenho mesmo uma curva variável dessa aqui, ó, que não é bonitinha, não é linear, essa é a palavra, não é linear, né? Como a primeira, eu ainda posso usar essa relação. Tem gente que acha que não pode. Mas pode, porque essa relação aqui te calcula a resistência em qualquer valor de corrente que você tenha. Então, a resistência nesse ponto é a tensão correspondente desse ponto dividido pela corrente, a tensão dividido pela corrente desse respectivo ponto. Tá? Entendido isso, existe uma lei chamada primeira lei de Ohm, que diz que a intensidade da corrente é diretamente proporcional à tensão que você aplica lá no seu circuito. Quanto mais tensão eu boto, mais corrente eu tenho, na mesma proporção. Mas cuidado, essa relação de proporção direta U por I, pressupõe uma resistência constante, tá? Então vamos parar e pensar uma coisa. Se eu tenho aqui, ó, a minha resistência no gráfico U por I como sendo o coeficiente angular da reta tangente, a derivada do gráfico, eu consigo visualizar o quê? Nesse gráfico da esquerda, eu tenho uma inclinação constante, significa que a derivada U por I, DU/DI, em todos os pontos é a mesma, dá o mesmo valor. O que isso aqui significa? Se a derivada é a mesma em todos os pontos e a derivada de U por I te dá a resistência, isso aqui significa que a resistência é constante. Então, se a inclinação é constante, a resistência é constante. Agora, olha aqui, ó, nesse gráfico U por I, a derivada aqui vai inclinando. A reta tangente vai ficando cada vez mais inclinada à medida que você caminha para correntes maiores e tensões maiores. O que isso significa? Se a minha derivada não é constante, se a inclinação não é constante, a resistência também não é constante. Então a resistência vai aumentando aqui nesse tipo de gráfico, tá? Para as maiores tensões. Então, pessoal, derivada constante, resistência constante. Se a resistência é constante, vale a primeira lei de Ohm, que a intensidade da corrente é diretamente proporcional à DDP aplicada. Só nesse caso, tá bom? Nesse caso aqui, gente, não vale a primeira lei de Ohm. Cuidado, porque a resistência vai variar de ponto a ponto. Então, se a derivada é variável, a resistência é variável. Se a resistência é variável, não vale a relação de proporção direta entre a tensão e a corrente. O que isso significa? Isso significa que não são todos os resistores que seguem a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm só é seguida numa relação desse tipo aqui, ó, uma relação linear U com I. E aí, por isso, esse resistor é chamado resistor ômico. E um resistor desse tipo aqui, que tem esse comportamento, é um resistor não ômico, porque não segue a primeira lei de Ohm. E aí, a confusão que a gente tem que desfazer nesse momento é que tem gente que diz, essa fórmula aqui, ó, U igual a R vezes I, é a primeira lei de Ohm. Não é, pessoal. Essa fórmula não é a primeira lei de Ohm. Essa fórmula te permite calcular a resistência, olha aqui, ó, em qualquer resistor, em qualquer ponto do gráfico. A primeira lei de Ohm só é seguida se a resistência for constante. Então, só vale para resistor ômico. Mas a fórmula vale lá no resistor não ômico sem problema nenhum. Tá bom? Então, a fórmula não é a primeira lei de Ohm. Essa é uma confusão clássica aí da física, tá? Então, gente, a gente fala aí na resistência. O que a resistência vai fazer? Se eu tenho uma fonte de tensão fornecendo energia para o meu sistema, e essa energia vai se manifestar na forma, então, de uma corrente elétrica, a corrente enfrentando resistência, vai enfrentar dificuldades no caminho, acaba dissipando, então, parte da energia elétrica fornecida pela tua bateria lá em energia térmica. Vai dissipar isso, vai gerar agitação, vai dissipar calor.
E existem aí então equipamentos do nosso dia a dia que funcionam única e exclusivamente baseados nesse fato, né? Se eu aplico uma tensão e uma corrente no ferro elétrico, a função da vida do ferro elétrico é esquentar o metal embaixo para passar a roupa. Um aquecedor elétrico é a mesma coisa, uma corrente passando numa resistência vai dissipar uma parte dessa energia em energia elétrica e, portanto, aliás, em energia térmica e, portanto, vai esquentar aqui o ar, esquentar o ambiente. O chuveiro elétrico, a mesma coisa. Então esses caras são chamados de resistores, tá? Eles funcionam justamente com base numa coisa chamada efeito Joule, que é a conversão de parte da energia elétrica em energia térmica. Se você tiver que calcular a potência dissipada então nesses resistores, potência em watts, lembra? Tá? Então a potência é simplesmente a tensão vezes a corrente naquela resistência, então tensão vezes a corrente naquela resistência vai te dar potência. Ou, alternativamente, tensão ao quadrado dividido pela resistência, ou ainda a resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então essas são tudo formas de você calcular potência em watts. Só cuida com as unidades, tá? Diferença de potencial tem que ser em volts, corrente em amperes e a resistência em ohms. E se você quiser calcular a energia consumida, então eu deixo lá o chuveiro, 5 minutos ligado, 20 minutos ligado, 1 hora ligado. Quero saber qual que é a energia consumida. Basta você multiplicar a potência então dissipada pelo tempo em segundos, tá? Então a potência em watts, tempo em segundos, você vai ter a energia em joules consumida naquele aparelho. Mesma coisa o ferro elétrico, o aquecedor, etc. Então, se você quiser a energia, potência vezes o tempo. E aí, paramos um momento para fazer aqui uma curiosidade. Em geral, as pessoas ficam curiosas com isso, né? A velocidade, gente, dos elétrons efetiva dentro de um fio, primeiro que não é em linha reta. Então, essas aqui são curiosidades acerca da eletrodinâmica, que é o movimento de corrente. Movimento de carga, né? Os elétrons não caminham em linha reta dentro de um condutor. A corrente elétrica não é um movimento perfeito, não é um movimento ordenado. É importante a gente saber disso. Os elétrons estão ali naquele condutor. Em geral, os condutores têm muitos elétrons na banda de condução, que são elétrons livres, tá? E eles acabam se comportando como se fosse um gás de elétrons no condutor. Então, se eu aqueço isso, e todo condutor tem uma temperatura, a menos que você jogue isso para o zero absoluto, ele tem uma temperatura, e se tem uma temperatura, todo mundo ali está agitado. Então os elétrons também vão fazer um movimento parecido com o movimento de um átomo num gás, num recipiente com gás. Tá? Então o que acontece quando eu tenho uma corrente elétrica? Os elétrons param de fazer esse movimento? Não param, gente. Os elétrons continuam com esse movimento aleatório, mas ao mesmo tempo, na média, eles acabam se deslocando no sentido contrário ao da corrente convencional, porque a convencional é como se fosse positivo, né? Então, se a corrente convencional nesse fio é para a esquerda aqui, os elétrons estão fazendo o movimento randômico e ainda, na média, caminhando cada vez mais um pouquinho para a direita. Eu gosto de comentar isso porque, em geral, as velocidades médias aí com que os elétrons se deslocam, a gente chama velocidade de deriva dessas cargas, elas podem ser muito pequenas. Dependendo do caso, chegando até a milímetros por segundo. Tá? Então, milímetros é muito pouquinho. Na média, eles vão se deslocando devagarzinho à medida que o tempo passa. E se a corrente for alternada, como em casa, por exemplo, os elétrons nem saem do lugar praticamente. Né? Na média, eles ficam na mesma posição. Porque esse movimento teria que se alternar, se for uma corrente de 60 Hz, 60 vezes por segundo. É uma loucura isso. Tá? Então, na média, os elétrons praticamente ficam parados. Isso é legal da gente visualizar. Tá. Mas eu vou lá, ligo o interruptor no quarto e a lâmpada se acende instantaneamente. Tem gente que diz, não, mas é porque os elétrons viajaram na velocidade da luz, lá do interruptor para a lâmpada. Não é, gente. As cargas se movem muito lentamente. Se for corrente contínua, pode ser aí milímetros por segundo, como eu falei. Se for corrente alternada, quase nem sai no lugar, na média, tá? Então, por que a lâmpada se acende instantaneamente quando eu ligo a luz no interruptor, né? Porque, pessoal, o campo elétrico, a diferença de potencial gerada, que está associada com o campo que vai surgir no fio, esse sim, ele se estabelece em todo o condutor a velocidade da luz naquele meio. Então é por isso que em todo fio
a corrente começa a se comportar quase que instantaneamente, apesar da velocidade de deriva ser bem pequena. Então a resposta dessa curiosidade aqui é por causa do campo elétrico. Então você estabelece uma diferença potencial, isso gera um campo elétrico ali no interior do fio, praticamente a velocidade da luz, e aí os elétrons começam a reagir a esse campo e, portanto, gerar a corrente elétrica, tá bom? Outra ideia simples, que é a ideia de associação de resistência, que em geral as pessoas também já viram aí. Quando eu associo resistências elétricas, e esse símbolo é o símbolo de resistência, acho que eu esqueci de falar ainda há pouco, né? Esse símbolo dentilhado, como se fosse o símbolo da corrente elétrica, aliás, da resistência elétrica. Então eu posso associar resistências, né? Ligar várias resistências no mesmo circuito, isso se chama associação de resistências. E quando eu faço isso, eu vou ter uma resistência equivalente do sistema. Ou seja, a bateria não percebe cada resistência individualmente. A bateria vai perceber uma resistência total daquele circuito, que é a resistência equivalente. Então, na associação em série, pessoal, a resistência equivalente é a soma das resistências individuais que você tem. Então, se eu tenho só duas resistências, você soma uma resistência com outra, você vai ter a resistência equivalente desse circuito. Tá bom? A corrente que circula, gente, como é o mesmo fio, na associação em série é o mesmo fio que liga todas as resistências uma na outra, então, por óbvio, a corrente que circula no circuito tem que ser igual à corrente que circula em cada resistência. Então, meu I total do circuito é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, 3, 4, quantas você tiver ali. E pelas leis de Kirchhoff, que a gente nem está vendo aqui, não é o momento, tá? Mas a gente sabe que a tensão em volts total disponibilizada pela bateria, ela vai se distribuir, e não necessariamente igualmente, tá? Entre todas as resistências. Então, se eu somar todas as tensões de todas as resistências em série, eu vou restituir a tensão total que a bateria está dando. Beleza, pessoal? Então, mas não é sempre igual, tá? Se as resistências são diferentes, não é pegar a tensão e dividir por 2. Tem que usar a U igual a R vezes I, aí você sabe a resistência de cada uma, você sabe a corrente total do circuito, aí você acha a tensão de cada uma das resistências. Beleza? Bom, então veja que na associação em série eu vou ter uma soma de resistências para dar a resistência total. Isso implica que a resistência total é sempre maior que a maior das resistências que você tiver no circuito. Já na associação em paralelo, a gente tem um efeito contrário. Ó. O efeito da resistência equivalente numa associação em paralelo é diminuir a resistência individual. Tá? Então, a resistência equivalente num circuito paralelo é menor que a menor das resistências. Se você botar valores aqui, você vai poder verificar isso matematicamente. Então, 1 sobre, ou seja, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências que eu tenho associadas em paralelo. Se na associação em série era o mesmo fio e, portanto, a mesma corrente, agora na associação em paralelo, ó, as resistências estão ligadas aos mesmos pontos da bateria. Essa aqui direto na bateria. Essa aqui direto na bateria, essa aqui direto na bateria. Opa! Então agora, o que elas compartilham entre si não é mais a corrente, como era na associação em série, é a tensão. Então a tensão da bateria é a mesma tensão de cada uma dessas duas resistências em paralelo, tá bom? E aí, se cada resistência está submetida à mesma tensão, cada uma vai passar uma corrente diferente, tá? A tensão que ela está submetida igual à resistência dela vezes a corrente dela. A tensão da outra é a resistência da outra vezes a corrente da outra. Então, se eu sei a tensão da bateria e eu sei a resistência de cada uma, eu consigo, então, obviamente, calcular a corrente que passa em cada uma. E aí, a corrente total do circuito, também por óbvio, é a soma das correntes que se separaram aqui, né? Então, eu tinha uma corrente total, uma parte vai passar por cima, uma parte vai passar por baixo, a soma das duas te dá a corrente total do circuito, tá bom? E se você quiser calcular a potência, gente, em cada uma dessas resistências, também pode, não tem problema nenhum, só que não pode esquecer que tem que usar a corrente e a tensão específica em cada uma delas. Então, se eu quero a potência dessa resistência, eu calculo
a corrente que passa nela, que é a própria corrente total, vezes a tensão só dela. Não é a tensão da bateria, a tensão só dela. Bom? E a potência dessa resistência é a tensão da bateria, porque nesse caso ela está ligada direto na bateria, vezes a corrente só dela, não a corrente total. Então você pode calcular a potência individual das resistências que estão associadas. Ok? E aí com isso a gente chega na parte final da aula, que vai dar um trabalhinho de a gente desenvolver, que é que a gente chama de densidade de corrente. Pessoal, sem entrar muito no detalhe, a densidade de corrente, pensa, o que é densidade de massa? É quanto de massa por unidade de volume eu tenho num determinado corpo. Quanto de massa por volume ele tem. O que é a densidade de corrente? Quanto de corrente atravessa uma determinada área, uma determinada região do espaço. Então a densidade de corrente é quanto de corrente por unidade de área. Tá? Bom, densidade de corrente é uma grandeza vetorial. E a lógica matemática que a gente vai ter que lidar com a densidade de corrente é que se eu integro, olha aqui, para uma determinada área zona grande, eu tenho o vetor J, que é uma grandeza vetorial, atuando nessa área, então em vários pontos, em cada ponto dessa área eu posso ter um J diferente. Ou posso ter um J igual. Depende se o J, que é a densidade de corrente, é uniforme na região. Se ele for uniforme, ele é igual em todos os pontos. Tá bom? Se ele for variável, cada ponto da minha área vai ter um J diferente. Mas a lógica sempre vale. Se eu fizer a integral do produto escalar JdA, que é o elemento de área da minha superfície, tá? O elemento de área bem pequenininho da superfície. Se eu fizer a integral de JdA, que no fundo é o fluxo, né? É o fluxo de J na área A, essa integral aqui, que é o fluxo do J, vai te dar a corrente. Pessoal, sempre. Então, repito. J, densidade de corrente, uma grandeza vetorial. Qual que é a lógica que está por trás disso? O fluxo desse campo vetorial J na minha área zona total aqui, fluxo, ou seja, a integral de JdA, vai restituir a corrente total que atravessa aquela área. Tá bom? Então vamos ver, como é que eu resolveria isso? Gente, lembra, aqui é produto escalar de J com elemento de área. Primeiro, o elemento de área aqui está vetorial, aqui está escalar. Então cuida. O elemento de área vetorial, ele corresponde ao elemento de área escalar em módulo, e a direção e sentido dele é sempre normal à superfície. Então, se a superfície é vertical, o meu nzinho aponta na horizontal, para frente aqui dela, tá? Sempre 90 graus com a superfície. Então, gente, quando eu faço o produto escalar de J com dA, lá da física 1, produto escalar é módulo do primeiro, então módulo de J, módulo do segundo, que é o módulo de dA vetor, que é o próprio dA escalar, tá? O módulo de dA vetor é o dA escalar, então o dAzão aqui, vezes cosseno do ângulo entre eles. Agora é que tá. Quem é o ângulo entre J e dA? É esse ângulo θ aqui, entre o vetor J e a normal da superfície. Porque a direção do dA vetor é a própria direção e sentido do nzinho, que é o vetor normal, de módulo 1. Tá bom? Então, J, dA, cosseno. Essa é uma maneira simples de você trocar aqui o produto escalar. Outra maneira, a gente já viu em sala também, se você tiver as componentes x, y, z do J e as componentes do elemento de área, bom, aí fica simples, né? Produto escalar é componente x, mais componente y vezes componente y, mais componente z vezes componente z. Então, você troca aí o produto escalar por uma dessas duas possibilidades, depende do que você tiver. Ou JdA cosseno, ou pelo produto das componentes, tá bom? Então, gente, densidade de corrente é vetorial, corrente é escalar, não confunda. A unidade do J é quanto de corrente por elemento de área, guarde isso. Quanto de corrente por elemento de área. Então, a unidade do sistema internacional tem que ser amperes por metro quadrado. Quanto de corrente por unidade de área, amperes por metro quadrado. E a ideia de J, então,
bom, acabei de falar, né? Quanto de corrente por unidade de área. Se o J é grande, significa que tem mais corrente para cada metro quadrado, para cada centímetro quadrado daquele condutor ali. E o sentido do vetor J, ó, se o vetor J está para a direita aqui, então a corrente convencional acompanha o sentido do J, ela estaria atravessando nessa direção e sentido do J. Então o sentido e a direção do J é o mesmo sentido e direção da corrente convencional, beleza? Então vamos ver exemplos. A gente vai fazer alguns exemplos aí até fechar a nossa aula de hoje. Então, o primeiro exemplo, se eu tenho uma densidade de corrente constante, ou seja, olha aqui, ó, a minha superfície, um corte aqui do meu condutor, um condutor cilíndrico, e eu tenho um corte desse condutor, isso aqui é um fio, tá? Um fio ampliado, ok, gente? Então, um fiozinho cilíndrico ampliado, eu estou vendo aqui a área, a zona dele, e a corrente circula aqui para a direita do slide, e, portanto, o J está no mesmo sentido da corrente convencional. Então, aponta aqui para a direita. Tudo bem? Aí a pergunta é, qual é a relação entre I e J? Se o J aqui no meu primeiro caso é uniforme, densidade de corrente constante, uniforme na região. Se eu fizer a integral, o I é igual a integral de JdA, como eu tenho sempre o mesmo ângulo, ó, o J é horizontal e o vetorzinho normal, se a superfície é vertical, o vetorzinho normal está junto do J, está para fora aqui, ó, então o ângulo entre o J e o vetorzinho normal é 0 graus, tá? 0 grau, e aí fica então JdA cosseno de 0 em todos os pontos da superfície. Por que todos os pontos? Porque a densidade de corrente é constante, perpendicular, então em todos os pontos vai dar o mesmo ângulo. Por isso que eu troquei JdA por JdA cosseno de 0. Amados, se o meu J é uniforme, o que ele faz aqui na integral? Zarpa. Se cosseno de 0 é 1, não interfere em nada, então fica simplesmente J, integral dos elementos de área dA, e se eu integrar todos os elementos de área aqui dessa superfície, eu vou ter a área total. Então, minha corrente total é o J vezes a área total. Primeira relação que vale nesse primeiro caso, em que a densidade de corrente é constante, ok? Ou eu posso escrever ainda que o J é simplesmente a corrente total pela área total. Corrente total do condutor pela área total aqui do condutor, que pode ser πr quadrado, etc, né? A área que você tiver ali. Então, corrente total pela área total. Isso é simples, tá? Isso é bem simples de a gente fazer. Agora, imagina que a questão perguntou o seguinte, ó. Eu estou vendo de frente agora esse condutor, vendo de frente, vendo daqui para cá, né? Vendo de frente, tá? Se eu tenho uma visão frontal, então, eu vou imaginar um Rzinho pequeno aqui, uma região pontilhada. E por que isso? Porque agora eu estou dando um exemplo, ó, em que a questão me pergunta qual é a corrente dentro do pontilhado, ou seja, dentro dessa regiãozinha pontilhada de raio Rzinho. Como é que eu faço? Pessoal, se a densidade de corrente é constante, é muito simples. A corrente ali dentro do pontilhado, é o J vezes a área dentro do pontilhado. Então, a corrente interna é J vezes a área interna do pontilhado. E a área interna do pontilhado, πrzinho quadrado. Então, πrzinho quadrado aqui, vezes J. Tá bom? Se você quiser escrever, isso aqui, bom, você poderia parar por aqui, se você tivesse o J, tá? J, πrzinho quadrado. Mas se você não tiver o J, se a questão não deu o J, se a questão só deu a corrente total aqui, ó. Gente, lembra, o J, se ele é uniforme, ele é igual a corrente total pela área total. Corrente total pela área total. Então, eu simplesmente posso pegar meu J, substituir aqui, ó, pelo I, que é o I total, dividido pela área total do condutor aqui original, vezes πrzinho quadrado, que era o que eu tinha ainda anteriormente. Então, troca a área total por πrzão quadrado, tá aqui, ó, é o R total, Rzão quadrado. Então, πrzão quadrado, o π vai embora com π, e aí você chega nesse resultado aqui. IRzinho quadrado sobre Rzão quadrado. Essa é a corrente dentro da linha pontilhada. Beleza, pessoal? E bom, a questão poderia ter perguntado qual a corrente fora da linha pontilhada, mas agora você já sacou a lógica da coisa, tá? A corrente externa, então, vai ser o J vezes a área
fora do pontilhado. Então, só essa área externa aqui, ok? J vezes a área externa. O J é o J, se quiser pode trocar por I vezes a área I sobre a área total aqui. E aí, a área de fora agora, pessoal, é a área total menos a área do pontilhado. Agora tem que subtrair essa área pontilhada. Então fica πr² menos πr². Bom, troca o J aqui por I vezes a área total, tal, e chega no resultado. Não interessa aqui qual é, só interessa que você entenda a lógica da coisa, tá bom? Mais um exemplo, ó, com densidade de corrente constante e perpendicular, mesma coisa. Tem uma corrente nesse condutor, da esquerda para a direita, e esse condutor afunila. Então era um condutor grossão, e agora passa a ser um condutor fininho, ou seja, ele tinha uma área de seção reta A1, e agora ele passa a ter uma área A2 menor de seção reta. O que eu posso afirmar primeiro sobre o J, gente? O J em cada região, veja, se o J é uniforme, vale o I igual a J vezes A, ou J igual a I sobre A. Sempre que for uniforme, vale isso. Beleza? Então, se eu aplicar isso antes e depois, ó, do afunilamento, a corrente antes é o J1, que era o J anterior, vezes a área 1, a área anterior. Se eu aplicar depois, a corrente depois vai ser o J depois, vezes a área A2, que é a área depois. Pessoal, agora a lógica é muito simples. O que acontece com a corrente antes e depois? Pode mudar o resultado só porque eu afunilei ou ampliei o condutor? Não, se a corrente que está fluindo ali é a mesma, tem que ser a mesma independente do que você faça. Por conservação da carga até, né? Não pode perder carga do nada, não pode ganhar carga do nada. Então a minha corrente I antes tem que ser igual à corrente I depois. Ou seja, J1 vezes A1 tem que ser igual a J2 vezes A2. Tá? Então J1 A1 igual a J2 A2. E aí, por essa fórmula aqui, o que isso indica? Que se eu tenho uma diminuição de área, ou seja, o A2 é menor que o A1, para compensar isso, eu tenho que ter uma densidade de corrente na área 2 maior que a densidade de corrente da área 1. Pessoal, faz sentido. Densidade de corrente. Quanto de corrente por área? Se eu diminuo a área e a corrente que passa ali é a mesma, então, obviamente, eu vou ter mais densidade de corrente, ou seja, mais corrente por elemento de área. Ou seja, diminui a área, aumenta o J. A corrente é a mesma por conservação da carga. Ok? E a relação matemática J1 a 1, então, igual a J2 a 2. E agora vamos complicar, que é o meu caso 2. Então, agora eu tenho uma densidade de corrente, de novo, perpendicular à área, então aponta para a direita, mesma coisa que a gente tinha antes, tá? Aponta para a direita. Isso aqui é o condutor ampliado, de novo, ok? Passa uma corrente convencional no condutor aqui para a direita. E agora o meu J não é mais uniforme. Olha aqui, está escrito módulo variável radialmente. Então o meu J aqui no centro é diferente do J aqui, que é diferente do J aqui, que é diferente do J aqui, etc. Ou seja, eu tenho uma função J de R. Para cada valorzinho de Rzinho, tá? Que é o meu eixo radial aqui, ó, para cada valor de Rzinho em relação ao centro do condutor, eu vou ter um valor de J diferente. Por exemplo, aí é um exemplo, tá, pessoal? Vocês vão ter que ver a questão aí para ver qual é a função que vai ser dada. No meu exemplo que eu vou fazer aqui, o meu J depende de Rzinho do tipo constante vezes R, onde esse C pertence aos reais, pode ser 2, 5, 10, 20, 50, até negativo se ele diminuir ali, apesar que daí vai para o outro lado, né? Então pertence aos inteiros, na real seria mais adequado. Mas tudo bem, ele é uma constante, ele é um número, nada para a gente se preocupar, tá bom? E aí eu pergunto, qual a corrente no interior de uma distância Rzinho? Veja, gente, não é a mesma coisa do caso 1, que eu fiz a mesma pergunta. Só que lá o J era uniforme, aqui o J não é uniforme, o J depende de R. Então, do Rzinho, né? Então, se eu faço aquela mesma visão frontal aqui, olhando de frente o meu condutor, o meu eixo Rzinho está aqui, dado um Rzinho aqui em volta, eu pergunto qual a corrente dentro da linha pontilhada. Não dá para fazer pelo J uniforme, tá? Não dá para fazer.
Então você tem que fazer o quê? Diferencial. Vamos lá. Pega a nossa fórmula, I igual a integral de JdA. A gente já sabe que o J é perpendicular à superfície, ele deu isso para nós. Então, se é perpendicular à superfície, ele está junto do Nzinho, tá? Em todos os pontos da superfície, ele está junto do Nzinho. E se ele está junto do Nzinho, eu posso trocar o JdA por módulo de J, módulo de dA, cosseno de zero, porque daí o J vai estar junto do vetor Nzinho, que é o vetor normal. Beleza, pessoal? E aí a pergunta é a seguinte: quem é o meu elemento de área? Isso é o que vocês têm que ficar ligado. O elemento de área, pessoal, para eu integrar, ele tem que ser uma região desse condutor aqui, uma região dessa área frontal, em que o J seja considerado constante. Então tem que ser um elemento de área em que o J seja considerado constante. Mas peraí, o J depende de R, então se o meu R vai variando aqui, ó, o meu J também vai variando. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de figurinha de elemento de área eu posso imaginar em que todos os pontos dessa área tenham o mesmo J, pessoal? Bom, se o J depende de Rzinho, que é a distância, por óbvio, somente os pontos que estão à mesma distância do centro vão ter o mesmo J. Certo? Se o J depende de R, então só os pontos que têm o mesmo R que vão ter o mesmo J, obviamente. Então, qual é o elemento de área? Não pode ser uma circunferência, porque uma circunferência não tem área, né? Tem que ser um anelzinho muito fininho, né? Então, o elemento de área tem que ser um anelzinho aqui, ó, bem fino, de espessura bem fina, para que eu possa considerar que todos os pontos daquele anelzinho fininho tenham praticamente o mesmo J. É assim que você tem que pensar o elemento de área. Então, ele é a região em que o J seja praticamente constante. Resumo da ópera. Se o J é um J que depende só do Rzinho, então o elemento de área, ó, é isso aqui. É um anelzinho muito fino, tá? Um anelzinho infinitesimal, de espessura infinitesimal, para ter o mesmo elemento, o mesmo J dentro dele. Tá bom? Ok, agora eu preciso calcular então esse elemento de área. Mais um problema. Como é que eu calculo a área desse elemento de área, pessoal? Aqui tem uma estratégia matemática bem bacana. Eu posso pegar esse elemento de área, que é um anelzinho, e imaginar que eu corto aqui, ó, eu corto esse pedacinho e estico esse elemento de área. Porque ele é fino, eu posso fazer isso. Então eu posso aproximar esse elemento de área de anel como se fosse um retângulozinho, bem fino, porque o anel é bem fino. Então, se eu corto e estico, né, entre aspas, né? Então, esticando o anel aqui, ó, ele vai ficar praticamente um retângulo. E aí, gente, a área do retângulo é muito fácil calcular. É base vezes altura. Então, vamos pensar, quem é a base do retângulo, que é essa parte aqui de dentro, ó? A base do retângulo é justamente o comprimento da circunferência de raio Rzinho, que é a distância que a questão perguntou aqui. Então, um raio Rzinho, o tamanho da base é o tamanho da circunferência. Então, 2πrzinho, não é πr quadrado, hein? πr quadrado é a área. O comprimento da circunferência, 2πrzinho. Então, a base desse retângulo é 2πrzinho e a altura dele aqui, ó, é justamente a espessura desse anel. E a espessura desse anel é um pedacinho bem pequeno do eixo R, do eixo radial. Então eu posso escrever que a base é 2πrzinho e a altura, que é a espessura, é simplesmente um pedacinho do eixo R, que é o famoso diferencial que a gente chama então dr. Tá? Então a base aqui é 2πr e a altura infinitesimal dr, o pedacinho do eixo radial. Área do retângulo, base vezes altura. Então, o meu elemento de área é 2πr dr. 2πr dr, ok? E você pode fazer isso sempre, gente, desde que o J seja um J de R, tá bom? Que ele varie radialmente. Independente da função que tiver aqui, você vai poder fazer o elemento de área 2πr dr. Então, vamos ver como é que ficou.
O I integral de JdA. JdA é módulo cosseno de zero, porque o J vai estar junto da normalzinha, tá? Então fica simplesmente JdA. O meu J você troca pela função que a questão forneceu, nesse caso é C vezes o Rzinho, e o elemento de área 2πr dr. Troca tudo lá e aí integra, gente, como era a nossa pergunta, né? Qual a corrente dentro dessa região? Então a corrente é a integral, olha lá, de J dA cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. O meu J é C vezes R, então tá aqui, C vezes R, ó, J, C vezes R. O meu elemento de área dA é 2πr dr, 2πr dr. Acabou, morreu, tá resolvido, ok? E aí você integra de 0 a Rzinho, porque é onde ele me perguntou. Eu quero a corrente só dentro dessa região. Pessoal, o C é constante, cai fora, 2π é constante, cai fora da integral, fica simplesmente 2π vezes C, integral de R quadrado dr, de 0 a Rzinho. Bom, aqui não é uma aula de integral, você pode fazer aí, vai dar R ao cubo sobre 3, substitui valor final e inicial aqui, um menos o outro, e aí você chega então finalmente que a corrente interna dessa região é 2π vezes C vezes Rzinho ao cubo sobre 3. Beleza? Então, é isso aí. E se eu quiser encontrar a corrente total, pessoal, que passa no fio, aí basta que eu integre não de 0 a Rzinho, mas de 0 a Rzão. Então, integra de 0 a Rzão, dá a mesma falcatrua que eu tinha aqui dentro, ó, e aí vai dar, então, esse resultado aqui. Pessoal, fica a dica, porque uma outra forma de perguntar é a seguinte: eles dão a função aqui C vezes R e te dão a corrente total. Não perguntam, aqui eu estou perguntando a corrente total. Se a questão fornecer a corrente total, a questão vai poder te perguntar quanto é o C. Então isso é clássico. Quanto é o valor de C se a corrente total é 10 amperes? Bom, aí você integra para achar a corrente total aqui, e aí você vai ter uma relação, ó, entre corrente total, já que você integrou de 0 a Rzão, corrente total e C. Ou seja, se eu sei a corrente total, eu determino o C. Se eu sei o C, eu determino a corrente total e vice-versa. Então essa é uma relação bem útil quando você integra para todo o fio, se o J é variável. Bom, gente, aí você consegue determinar ou o C ou o I, enfim, algum parâmetro aí que for necessário. Beleza? Com isso, então, a gente encerra a nossa aula de fundamentos, então, da eletrodinâmica. De novo, isso aqui vai ser muito útil para a gente ver depois em magnetismo. Quando a gente começar a fazer as equações de magnetismo, a gente vai recorrer à corrente. Uma das equações de Maxwell tem a ver com corrente também. Então, por isso que a gente precisa fazer essa relembrança de elementos de eletrodinâmica para poder seguir o nosso conteúdo. E, principalmente, densidade de corrente, que é algo que a gente vai usar ainda lá na frente. É bom dominar bem essa integral, como é que ela funciona. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a nossa próxima aula.